Deus abençoe, pastor, uma alegria receber o senhor. Obrigado. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Você está feliz, está alegre? Só os fortes sobrevivem amanhã e vêm para o culto, né? É por isso que eu gosto de consagração, porque a consagração só vem quem vence. São os cultos que eu mais recebi vitórias na minha vida. Obrigado, pastora Sabrina, por esse convite. Transmito meu abraço ao pastor Humberto, ao meu abraço ao pastor Davi Leal, ao pastor Bruno Fernandes, meus amigos que estão aqui. Deus abençoe, irmão Felipe, irmã Sabrina, que coisa linda, muito forte. Deus abençoe, um prazer conhecê-los e cultuar com vocês aqui nessa manhã. Pegue a sua Bíblia, por favor. Deixa eu ler um texto com você na carta aos Hebreus. Deus abençoe o Márcio. Deus abençoe Márcio, sua esposa. Bom te ver. Hebreus capítulo 11, abra aí por gentileza. Hebreus capítulo 11, abra aí por favor. Estamos numa manhã de avivamento, trocou? Amém, estamos numa manhã de avivamento. Hebreus capítulo 11. Acompanha? Acompanha? Não, pode ir lá, vai lá, depois você volta, acompanha no teclado. Valeu. Deixa o menino no banheiro, vai no banheiro, bebe uma água, né, dá um descanso para o tecladista. Você não quer ir lá não? Vai lá, Vara. Depois você volta. Não? Ficou sem graça. Então fica aí comigo. Então vamos até o final. Vai valer a pena, você vai pagar um preço. Hebreus capítulo 11, estamos juntos? Hebreus 11, 23. Eu não falei o versículo, né? Eu falo agora. Hebreus 11, 23. Abra aí, por favor. Versículo 23 diz assim: pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado pela causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho por terra seca, e quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Diga para quem está do seu lado: é pela fé. Você sabe que Moisés, ele não nasceu numa condição muito favorável, né? Na verdade, ele nasce escravo. E entenda que ele não nasce escravo porque a família dele é escravo, ou porque a casa dele é escrava. Ele nasce escravo porque a nação dele é escrava. Então a gente está falando de um problema grande, de um problema de nação, de um problema de milhares. E além da condição de escravidão que ele está, você também sabe que existia um decreto, não é? Que Faraó lançou naquela época no Egito, que se qualquer criança que nascesse do sexo masculino, ela deveria ser morta. Então a gente está falando de um homem, de um menino que nasce escravo e debaixo de um decreto de morte. Então a gente está falando de alguém que nasce no meio da escravidão, correndo risco de vida. Então a condição dele não é muito favorável nesse momento. Só que lendo a história de Moisés, vendo o contexto e como Deus operou nele e através dele, eu percebi aqui, meu amigo Márcio, que Deus tem uma característica especial. Olhando para a vida de Moisés e vendo que ele nasceu escravo, no meio de uma nação escrava, debaixo de um decreto de morte, um decreto onde os meninos morriam, eu percebi que Deus tem uma característica especial. Qual é, pastor? Deus tem a característica de tirar a solução do problema de dentro do problema. Você sabe que a maioria das vacinas imunizantes que nós tomamos, elas são produzidas a partir do próprio vírus, não é? A mais famosa dela é o soro antiofídico,
que é o veneno da cobra, que é o mesmo soro que te protege do próprio veneno. Não é? Você sabe que o soro do veneno é o próprio veneno, quem não sabe é a cobra, né? A cobra não sabe. Ela lança veneno para todo mundo, mas ela não sabe que o seu próprio veneno é antídoto para os seus próprios ataques, porque Deus gosta de tirar antídoto do veneno. Pastor, o senhor pode provar isso na Bíblia? Posso. Foi do meio da idolatria que Deus levantou um homem chamado Abraão para proclamar que Deus era único. Foi do meio da escravidão que Deus levantou Moisés para libertar escravo. Foi de trás das ovelhas malhadas que Deus levantou Davi para apacentar todo o seu povo. Foi do meio de um povo de lábios impuros que Deus levantou um profeta chamado Isaías para pregar uma palavra santa. Foi no meio da perseguição de Herodes que Deus levantou Jesus para libertar um mundo perseguido pelo diabo. Eu imagino no meio daquele Éden, no meio daquele jardim, quando Adão e Eva estavam lá, e o diabo em forma de serpente, vendo eles comendo o fruto que não deveria comer, eu imagino ele olhando e dizendo assim: acabei de vencer, o homem está caído, eles estão derrotados. Só que ele não sabia que o cordeiro havia sido morto desde a fundação do mundo. O que isso quer dizer, pastor? É que antes do veneno do pecado entrar, já havia sido liberado o antídoto do sangue contra ele. Eu quero começar liberando uma palavra aqui para a sua vida. É do meio desse problema que Deus vai te levantar como solução. Você não entendeu? Eu vou repetir: é no meio dessa prova, é no meio desse deserto, é do meio desse vale que Deus vai te usar como solução para a tua vida e para o teu problema. Aonde estão aqueles que não vão ficar prostrados? Aonde estão aqueles que vieram nessa manhã guerrear pela sua casa? Aonde estão aqueles que estão dizendo: eu não vou parar no meio desse problema? Você veio aqui para receber um ânimo, um gás, um recarregador de baterias. Então Deus te trouxe aqui para te dizer: hoje você levanta. Você não veio aqui para andar prostrado, caído, derrubado. Esse problema não vai conseguir te parar. Eu vim como uma voz profética para a tua vida hoje. Hoje você levanta no meio desse problema. Você agarra isso aqui. Olha, o problema desse povo, escute isso aqui, o problema desse povo, ele começou quando se levantou um rei que não sabia quem era José. E o problema deles piorou quando eles começaram a crescer mais do que o Egito, dentro do Egito. Entende isso aqui? O maior medo de Faraó é quando ele olha para os seus próprios escravos e percebe que os escravos são uma potência. Às vezes, o inimigo vê em você coisas que você ainda não viu. E aí ele te vê e começa a te afrontar e querer te parar com medo que você se descubra. Porque ele sabe que se você se descobrir, ninguém consegue te parar. Então quando o Faraó, imagina um senhor olhando para os seus escravos e dizendo: eles são perigosíssimos. Se eles se descobrirem, nós estamos perdidos. E o maior medo dele é quando ele olha para o escravo, chama os seus companheiros, os seus capitães e diz: olha, se eles se unirem, nós não podemos contra ele. Se tem uma coisa que o nosso inimigo tem medo, é a unidade da igreja. Quando você resolve se unir numa manhã como essa para clamar, ele fica apavorado. Então o que ele faz? Ele chama os seus companheiros e diz assim: eu quero o seguinte, eu quero que vocês comecem a oprimi-los. Eu não sei se você sabe, mas a palavra oprimir vem da mesma raiz da palavra esmagar. Então Faraó está com os seus capitães esmagando o povo, oprimindo o povo, querendo parar aquele crescimento. Eu não sei se você tem a mesma prática do que eu, mas eu gosto de caldo de cana com pastel, irmão. Tem mais alguém comigo aqui? Uma fome dessa, né, irmão? Uma manhã. Você vem em jejum, pastor, fala de pastel, quibe, caldo de cana, bolinho de aipim, tá repreendido. Próxima vez que você for comer um caldo de cana com pastel, pare do lado e dê uma olhadinha para a moenda. E você vai descobrir que ela só tem uma função. Qual é, pastor? Esmagar. É a única coisa que ela faz, irmão. Você olha para ela e fica olhando: você não faz outra coisa? Não, ela só esmaga. Só que para todo o processo existem duas ou mais visões. Porque na visão de alguns ela está esmagando, na visão de outros transformando. Quem está de fora vê esmagando, mas o moedor sabe que é necessário passar pelo processo para ser transformado por ele.
Pastor, me explica melhor. Eu explico. Você pega uma laranja num estado original, joga na moenda, quando você olha, ela destrói, mas sai o suco, que é mais valioso do que a laranja no estado que ela estava antes. Por quê, pastor? Porque moenda não mata. Não, pastor, não, moenda te melhora. Na visão de Faraó ele estava destruindo, na visão de Deus ele estava transformando. Pastor, o que faz então uma moeda não matar e transformar? Bom, não é sorte, porque sorte não existe. Pastor, o que faz uma moeda não matar e transformar? Não é a sua habilidade, porque às vezes a gente não tem habilidade para nos livrar dos problemas que a vida nos apresenta. Pastor, é a incapacidade da moeda? Não, porque ela pode destruir, quando ela pega, ela amassa mesmo. Mas o que fez você chegar aqui essa manhã e passar por todos os problemas que você atravessou, chegando aqui vivo e respirando, não foi a sua habilidade, foi a sua promessa. É por isso que quando Deus se apresenta para Moisés, a primeira coisa que ele diz é: Moisés, eu vou te dizer quem eu sou o Deus de Abraão. Deus está mandando uma mensagem para ele. Qual a mensagem, pastor? Ele está dizendo: olha, eu sou o Deus de um homem que não tinha nada, eu transformei ele em pai da fé. Eu sou o mesmo Deus de um homem, Moisés, que tinha uma mulher estéril, eu fiz ele ser pai de multidão. Olha, Moisés, presta atenção, eu vou te dizer quem sou. Eu sou o mesmo Deus, Moisés, que tinha um homem que estava dentro da tenda deprimido, e eu disse assim: sai daí, rapaz, e conta as estrelas, porque assim será a tua descendência. Eu sou o mesmo Deus, Moisés, que mandei um homem contar as areias do mar. Falei: conta, se é que tu podes, porque assim será o número de pessoas que vão sair de você. Eu sou o mesmo Deus, Moisés, de um homem que andava peregrino na terra, e eu transformei ele em pai de uma grande nação. Eu preciso liberar isso aqui para alguém que veio essa manhã. Que venham as afrontas, que venham os problemas, que venham as moedas da vida, que se levante os opositores, mas o povo da manhã de avivamento não será destruído, mas transformado por... Será que tem alguém para receber essa palavra? Esse problema não te para, ele te melhora. Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui. Você precisa entender, pelo amor de Deus. Aí você pode perguntar: pastor, por que Deus permitiu que o povo sofresse tanto para depois entrar em Canaã? É porque o processo de dor te empurra para a tua promessa. Você não entende que Deus permite que o povo sofra no Egito para ele querer alcançar algo maior? Porque existem muitas máximas, né? Ah, pastor, pelo menos paga em dia. Pelo menos a gente está melhor do que fulano. Pelo menos eu já cheguei até aqui. Entenda que o nosso Deus não é Deus de pelo menos. Nosso Deus não é Deus de metades. O nosso Deus não é Deus de um terço. O nosso Deus não é Deus de coisas pequenas. Você precisa entender isso aqui. Não tem limite para aquilo que Deus faz na vida de alguém. Deus transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Deus usa aquilo que ninguém usava. Deus muda histórias que ninguém daria nada para mudar, porque o nosso Deus trabalha na plenitude das coisas. É por isso que o povo não entendia que Deus permite um problema lá para que o povo clame, porque se o povo não clama, Deus não ouve. Se não ouve, não desce. Se não desce, não livra. Se não livra, não entra na terra. Você precisa entender que quando uma igreja se reúne numa manhã como essa para clamar a Deus, há um céu que está ouvindo e há um espiritual que está se movendo, porque quando o povo clama, o céu decreta, e quando o céu decreta, a terra tem que obedecer. Eu estou sentindo uma presença poderosa. Quando uma igreja resolve se unir para clamar, há um mundo espiritual que está se movendo, e quando o mundo espiritual se move, Deus bate martelos na tua vida, e quando ele bate, a terra tem que dar o jeito dela. O que é isso, pastor? Os médicos vão ter que rever exames, advogados vão ter que rever processos, pessoas vão ter que voltar atrás do que disseram a teu respeito, os teus amigos vão ter que olhar para você de outra forma. Por quê, pastor? Porque os decretos do alto não podem ser impedidos. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma presença poderosa. Oh, você precisa pegar isso aqui. Não, pastor, não pego. O senhor não sabe da minha vida. O senhor não sabe, eu não consigo me enxergar nisso. Eu venho aqui manhã após manhã, libero palavras proféticas e nada muda. Quem sabe você não está pensando assim: pastor, eu não consigo me enxergar nesse contexto que eu estou pregando. E você acha que Moisés se enxergava? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Moisés tem uma das vidas mais contrastantes da Bíblia. Pastor, me explica? Te explico. O cara nasce num barraco, mora num palácio. Filho de escrava, criado por princesa.
A história fala que foi chefe de exército, a Bíblia diz que foi pastor de ovelhas. Lá atrás você vai ver que era um homem poderoso, mais na frente você vai ver que era o homem mais manso da terra. Um cara que não sabia falar, mas quando falou, Deus ouviu. Um homem que tinha a vara de pastor, mas o cajado era de líder. O maior pregador da lei, mas o maior precursor da graça. Eu preciso te dizer, olhe para cá, é exatamente nesse contraste que Deus gosta de agir. O que isso significa, pastor? É que você, nas suas esquisitices, sabe quem está pregando aqui para você? É o esquisito da escola, irmã Sabrina, aquele que andava corcundinha, que alguém olhava e falava assim, garoto esquisito, onde esse garoto vai parar? Que menino estranho, não fala com ninguém, só anda de cabeça baixa. É exatamente essas pessoas que Deus gosta. Sabe por quê? Porque eu sirvo a um Deus de pessoas improváveis. Eu sirvo a um Deus que zera relógio que começa de novo. Eu sirvo a um Deus que trabalha com os últimos da lista. Eu sirvo a um Deus que gosta de rejeitado, de gente que olha e fala assim, isso não vai dar em nada, nasceu no lugar errado, na família errada, veio de um mundo errado, andou no lugar errado. Deus pega e fala, é exatamente assim, aquilo que o mundo rejeitou, eu pego, trago para o meu mundo, levanto. Eu estou sentindo a presença. Será que tem alguém para levantar a mão aqui? Eu preciso te dizer, é exatamente no meio da tua rejeição que Deus te levanta como uma solução para muita gente. Pastor, é fácil o senhor falar para mim, o senhor é pastor? Não, nasci de família espírita e família católica. Me converti com 21 anos de idade, nunca tinha entrado numa igreja evangélica antes disso. Meu pai se matou quando eu tinha 4 anos, a minha mãe não é crente até hoje. Sabe o que faz eu chegar até aqui? É a promessa que Deus derramou sobre a minha vida, e as palavras proféticas que saíram de altar como esses em manhã de consagração. Quando alguém diz, ei, tu e a tua casa eu pego. Quando alguém diz, vai cair cadeias na tua família, eu agarro. Quando alguém diz, Deus vai virar chaves da tua história, eu pego e diz, vai virar na minha hoje, porque palavras proféticas liberadas de altar mudam vida de pessoas que agarram. Então eu acordo de manhã, massa, e digo, Deus salva eles. Eu adoro dormir de noite e falo, Deus salva eles. Pastor, está orando há quanto tempo? Eu estou orando há mais de 15 anos, mas eu continuo dizendo, Deus salva ele. Você não entende que palavras proféticas rompem? Você não entende que palavras liberadas movem? A gente está numa média de avivamento. Eu vou te dizer, os maiores avivamentos foram começados através de palavras liberadas. Ah é, pastor, me dá um exemplo. Te dou. O avivamento de Gales começou através de um homem dizendo, me dá essa cidade para mim. E ele andava andando pelo meio das ruas dizendo, eu quero essa cidade para mim. O avivamento de Pensacola começou quando alguém resolveu liberar uma palavra e dizer que a natureza estava sendo degradada pelo homem. E quando o avivamento começou, os peixes que tinham sido extintos começaram a voltar de novo para o lago. William Seymour começou um avivamento numa rua chamada Azul e não tinha ninguém para tocar teclado. E ele disse uma palavra profética da janela, Deus, eu preciso de alguém que toque música para a gente adorar. Uma irmã bateu na porta da casa e falou assim, eu vim tocar. Ele falou, você toca? Ela falou, não. E o que você está fazendo aqui? Ele falou, estava em casa, Deus falou comigo que eu toco, então eu vim aqui tocar. Sentou e tocou a vida inteira. São palavras proféticas. Ele liberou uma palavra profética num culto de quinta-feira e disse, eu quero que o fogo caia sobre esse lugar. As pessoas que passavam na porta da casa olhavam para casa e diziam, está pegando fogo no teto, chama o bombeiro. Quando o bombeiro chegou, ficou com raiva porque não tinha fogo nenhum, só viu o fogo, quem estava fazendo parte do fogo. Eu preciso liberar uma palavra profética para você. Você veio no lugar exato, na hora certa, no tempo de Deus. Então se prepare para viver coisas extraordinárias. Você pega isso. Pastor, é porque eu ainda não consegui me convencer, então eu vou te ajudar a sobreviver a 2020.
Passou por 2021, chegou no meio de 2022, o ano já passou da metade, você ainda está aqui, vivo e respirando. O que é isso? É a potente mão de Deus que está sobre a sua vida. Eu preciso te dizer, até o final do ano, se prepare, o ano não terminou ainda, você chegou no lugar certo. Deus tem palavras proféticas para a sua vida, coisas serão liberadas, você agarra isso aqui. Você precisa entender. Olha para esse homem, irmão. Olha a condição que ele começa e a condição que ele termina. Eu gosto porque a história de alguém sempre passa por pessoas, né? A Bíblia diz que debaixo do decreto, Moisés era uma criança e não podia se defender. Aí ele chama duas parteiras. Eu gosto dessa parte aqui. Uma de nome Sifrá, outra de nome Puá. Um bom nome para você colocar nas suas filhas. E aí quando elas se aproximam dele, ele diz assim o seguinte: tem um decreto a partir de hoje, vocês que fazem parte das mulheres hebreias, elas sim, somos as parteiras. Ok, se nascer menina vive, se nascer menino morre. Só que a Bíblia diz que elas temeram ao Senhor. A palavra temer tem a ver com legado. Pastor, tem. Primeiro que o nome delas estão na Bíblia, o nome de Faraó não está. Faraó é o homem mais famoso da terra, não tem nome escrito aqui, as parteiras têm. Moisés também tem, porque eu sei quem foi Moisés. Faraó, não sei o nome, porque Faraó é título, Moisés é nome. Faraó foram muitos, Moisés eu só conheço um. Moisés seria o que Faraó foi, mas Faraó nunca será o que Moisés é. Então quando elas começam a temer, elas começam a entrar na história. Entende isso aqui é lindo. Porque a Bíblia diz assim, ó, a primeira vez que eu li isso, mexeu com a minha cabeça, pensei, por que isso aconteceu? Porque elas temeram a Deus e Deus lhe deu casas. Falei, ué, ela ganhou casa porque temeu? Que coisa estranha. Eu fui na outra versão e Deus lhe deu família. Eu fui na outra versão e Deus lhe deu a geração. Começou a melhorar. Ou seja, tem mulheres que estão temendo e estão sendo abençoadas com legados. E o mais interessante é que parto é uma coisa que não se faz em público, não é? Você não vê parto na rua toda hora. Parto se faz escondido, parto se faz no oculto. Hoje você entra no parto, né? Filma, desmaia. Desmaiou, pastor? Mais ou menos. Nas duas vezes. Mas nessa época não, só entrava a mulher, a parteira e a ajudante. E o marido ficava do lado de fora orando com os amigos para a criança nascer bem. Então o que está acontecendo aqui, pastor, eu vou te explicar. Tem mulher que está temendo, mas não está temendo no culto, está temendo no quarto. Ninguém viu quando temeram, não ganharam likes quando temeram, não foram divulgados porque temeram, mas tem um Deus que olha para você quando ninguém está te vendo. Quando ofereceram aquilo para você, você disse, eu não boto a mão nisso, eu estou temendo. Quando te fizeram propostas indecentes, indecorosas, você falou, não, isso não é para a minha vida, eu temo a Deus. Quando te fizeram propósito para você prosperar em algum lugar, você falou assim, não, eu não boto a mão nisso, isso não é de Deus. Quando quiseram corromper o teu ministério, corromper a tua vida, corromper o teu casamento, você falou, não, isso não é para mim, eu temo a Deus. O homem não viu, as pessoas não viram, você não ganhou seguidores, não ganhou likes no YouTube, mas tem um Deus que registra. Eu estou sentindo a presença dele aqui, e ele está dizendo, porque você está temendo e o futuro de muitos está acontecendo, eu vou fazer muito no teu futuro. Tem um monte de mulher que está dizendo, nós tememos Deus, e Deus está dizendo, você vai entrar para a história, e lá em 2020 ainda vão falar no teu nome, porque Deus gosta de gente que se separa, Deus gosta de gente que teme, Deus gosta de gente que paga preço, Deus gosta de gente que está dizendo, ele não precisa falar no meu nome e nem me aplaudir, mas me dá a oportunidade de louvar e glorificar o nome do Senhor. Ei, Deus ama a gente que teme. Por causa do temor dessas mulheres, Moisés cresce. Interessante é que a mãe dele disse que ele é formoso. Quem escreveu o livro, pastor, do Êxodo? Foi Moisés. Ué, pastor, Moisés está dizendo que ele é bonito? É. Que cara presunçoso, ele diz a história dele, ainda fala que ele é bonito. Eu falei, Senhor, como é que Moisés teve coragem de falar que ele mesmo era bonito? Deus falou comigo, presta atenção, Miguel. Se você não contar bem a tua história, quem é que vai contar? E ele começa a escrever a própria história.
E ele disse que ele cresceu e por causa disso só foi escondido por 3 meses. Por quê, pastor? Porque não dava mais para esconder. Tem coisa que é assim: nasceu rejeitado, nasceu escravo, sem futuro, mas estava crescendo, irmão. Tem gente aqui que não estava escondida, não estava sumida, estava crescendo. É por isso que eu gosto de Lucas 1,80, que diz que o menino João Batista crescia e se robustecia no deserto, até o dia em que seria revelado a Israel. O cara ficou com a boca calada a vida inteira, mas quando abriu a boca virou a voz que clama. Porque o mesmo Deus que esconde é o mesmo Deus que revela. O Deus que te para é o Deus que te impulsiona. O Deus que fechou aquela porta é o Deus que abre mais 3. Porque o nosso Deus é assim. Não tem nada que o homem pode fazer para agradar ou para desagradar. Deus sabe quem você é e já preparou algo poderoso para você. Então fique tranquilo. Sabe aquele negócio que deu errado? Deus tem outro. Isso aqui é para alguém nessa manhã. Sabe aquilo que você não conseguiu fazer? Deus tem algo melhor. Porque Deus trava coisas que os olhos veem para fazer coisas que o coração não sabe ainda que vai ser realizado. Isso é profético para a tua vida. Aí o que ela faz? Olha que atitude. Ela pega o menino e bota no rio. Eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 4. E a irmã quer mais, misericórdia. E o meu filho mais novo, ele era muito gordinho. E todo mundo queria apertar ele. Ele parecia um boneco da Michelin, sabe? Ele tinha tantas dobras no braço, irmã Ingrid, que eu não sabia nem o que era dobra de braço e dobra de gordura. Quando eu li no texto que a mãe de Moisés pegou ele com 3 meses e botou no rio, a primeira coisa que eu pensei, eu nunca colocaria o Benjamim no rio com essa idade. Quando eu falei isso, Deus falou assim: porque você é medroso. Eu falei: como é que é, Senhor? E ele disse: em épocas sombrias é necessário atitudes radicais. Escute isso aqui. Se o tempo é de caos, a tua fé precisa ser maior do que o caos do tempo. Porque existem muitas máximas em família. Não, pastor, lá em casa sempre foi assim: depois de você não é mais. Como assim, pastor? Porque lá em casa todo mundo é alcoólatra, depois de você ninguém mais bebe. Pastor, porque lá em casa todo mundo se divorcia, depois de você não tem mais divórcios lá. Pastor, porque lá em casa todo mundo se desvia, depois de você vai levantar pastor, vai levantar obreiro, vai levantar músico. Pastor, porque lá em casa não tem projeto que começa e nunca termina, está tudo pela metade, depois de você vai começar e vai gerar outros projetos e vão acontecer outros projetos. Por quê? Porque você está lá e você carrega algo poderoso. Quando eu entrei na presença de Deus, eu voltei para casa e declarei no meio da minha sala: a partir de hoje, Senhor, na minha casa ninguém mais irá se matar, porque eu não entrei na presença de Deus para viver em família de suicida. Meus filhos vão crescer, meus netos vão crescer, meus bisnetos vão crescer, a minha família vai prosperar. Por quê, pastor? Porque eu estou no centro da vontade dele. Olhe para cá, eu vou falar isso baixinho. Não tem maldição hereditária que resista a alguém que carrega uma presença poderosa. O que acontece aqui? Eu já estou terminando. Ele cresce, ele vira príncipe, ele vira mestre, ele vira chefe, e ele avança o tempo. O que isso quer dizer, pastor? Você tem que ler lá Atos 7:20. Isso aqui é extraordinário. Diz que Moisés sabia que Deus tinha chamado ele para fazer um propósito, e achou que todo mundo ia entender, só que o povo não entendeu. Então ele vai e passa um pouco da época. Ele mata um homem, tenta esconder o corpo, e olha, deixa eu te falar uma coisa aqui: tudo que você tenta esconder é porque não está na hora de fazer ainda. E aí ele tenta esconder o corpo. Quando ele percebe que não está funcionando, que as pessoas descobriram, ele tem que fugir. E enquanto ele está fugindo, a minha mente, que é uma mente muito fértil, me faz ver um príncipe estudado, chefe, campeão, correndo num deserto, fugindo sem nada na mão. E aí ele vai parar perto de um poço. Se você olhar poço em todos os lugares, nas histórias do mundo, quer dizer que terminou, porque tudo acaba no fundo do poço, não é? As pessoas dizem: eu estou no fundo do poço, está tudo dando errado, eu cheguei aqui. Só que poço na Bíblia é diferente, porque poço para você pode ser fundo, poço para Deus é recomeço. Pastor, me mostra na Bíblia. Eu te mostro. Foi fugindo de Sara que Agar parou do lado de um poço. Foi fugindo de Faraó que Moisés parou do lado de um poço. Foi sendo expulso de uma terra que Isaac cavou poço. Foi no meio de um poço que a mulher samaritana, fugindo dos seus problemas, encontrou com Jesus. Eu preciso te dizer: alguém falou para você que você está no fundo do poço? Eu sou profeta para te dizer: vai começar agora um novo tempo na sua vida.
Interessante é que ele está parado lá e vem um monte de gente tirar água. Vem umas mulheres, vem uns pastores, e eles começam a contender. Moisés olha aqui e fala assim: quer saber? Vou entrar nessa briga. Moisés parece que gosta de uma treta, né, irmão? Ele já tinha entrado no problema lá atrás, entra no outro problema agora. Enquanto ele entra para defender as mulheres, Deus olha para ele. Eu imagino Deus olhando: Moisés, estava tentando há 2 dias atrás livrar uma nação inteira de um povo, e agora está livrando 7 mulheres de alguns homens. Porque Deus começa grandes coisas em pequenas coisas. Vou mudar: Deus transforma grandes homens nas pequenas coisas. Moisés cresce naquele lugar, e 80 anos depois, irmão, ele está de frente para uma sarça. E é sobre isso aqui que eu quero falar para você. Pastoreando as ovelhas do pai, do sogro, pastora Ingrid. Ele está no deserto, ele está atrás do deserto. Eu não sei nem se existe isso, porque para mim deserto já é terrível. Atrás do deserto não sei nem como é que é. E ele está parado atrás do deserto. De repente uma sarça queima. Isso aqui que é interessante, é que a sarça diz: Moisés, chega para cá, tira a sandália do teu pé, o lugar que você está é santo, você vai voltar para lá. Interessante que Deus não mudou o nome dele, irmão. Não, pastor, não. O nome dele continuou sendo Moisés. O que significa Moisés, pastor? Eu vou te dizer, a tradução do nome Moisés significa tirado da água. Porque a filha de Faraó, quando viu Moisés, olhou ele no rio e tirou ele da água. Quando ela tirou ele da água, ela botou o nome dele, Moisés. Deus poderia ter mudado o nome dele, sim ou não? Deus mudava nome? Mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mudou o nome de Jacó, mudou o nome de um monte de gente, mas não mudou o nome de Moisés. O nome de Moisés continuou sendo tirado da água. Quem deu o nome dele, pastor? A filha do inimigo. Era para ter mudado. Em que condição ela deu o nome dele, pastor? Quando tirou do rio. Que rio, pastor? O mesmo rio que as crianças estavam morrendo. Que crianças, pastor? Aquelas que estavam sob o decreto de Faraó, dizendo que toda criança que nascesse seria afogada nesse rio. Então imagino Deus falando assim: não muda o nome dele não, deixa Moisés, para todo mundo saber que aonde o inimigo disse que era para morrer, eu faço sair vida. Preciso liberar uma palavra para alguém aqui. Você achou que ela fim é recomeço para a tua vida. Você achou que estava terminando? É exatamente pelo contrário, está começando agora. Moisés está cansado, com 80 anos, parado de frente para um assassino. Deus está falando: você não tem ideia do que eu vou fazer através de você a partir de hoje. Você não sabe o potencial que você tem. Você não sabe o que você pode fazer ainda. Você acha que está terminando, está no fim da vida, está no fim do ministério. Pastor, eu já fiz muita coisa, eu não tenho mais tempo para recomeçar. Você está muito enganado. Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus que vira chaves. Deus é Deus que abre portas. Se prepare, através de você ainda há uma revolução para ser feita na tua casa, na tua família, nos lugares que você anda. Será que tem alguém para ficar de pé e me ajudar a adorar a Ele? Onde está o batera? Vem para cá, minhas irmãs. Aonde está você que precisa dessa palavra hoje? Vem para cá, minha irmã Sabrina, irmão Felipe. Eu quero liberar uma palavra para você. Hoje é o dia que Deus vai recomeçar. O primeiro dia da campanha. Então preste atenção numa coisa aqui. Hoje Deus começa algo novo na tua história. Você agarra essa palavra? Ei, o Deus de recomeços, o Deus que reescreve histórias, o Deus que zera relógios, o Deus que começa de novo, o Deus que tem poder para refazer aquilo que o homem não pode fazer. Será que tem alguém para acreditar nessa palavra nessa manhã? Se prepare para coisas novas. Eu agarro a palavra que a irmã Ingrid falou. Os telefones vão voltar a tocar, os e-mails vão voltar a chegar, pessoas vão te procurar. Por quê? Porque você está tendo um encontro com aquele que te acende, que faz você queimar de novo, que faz você voltar a ser quem você era. Oh, Espírito Santo. Interessante, né? Por que Deus não falou com ele sem queimar? Não dá. Poderia ser uma árvore falando, uma cachoeira sendo aberta, mas Deus escolhe o fogo. Por quê? Porque o fogo acende, e aquilo que acende faz você ficar vivo de novo. Gostei deles cantando Ainda Tem Vida, porque é assim mesmo. O fogo faz você voltar a queimar, voltar a sentir. É por isso que Deus fala para ele: tira a sandália, rapaz, e pisa no lugar aonde eu estou queimando. Oh, meu Deus do céu, eu preciso dizer isso aqui. Você pisou no lugar aonde Deus se manifesta, aonde Deus queima. Ele está dizendo: bota o pé, Moisés, e sente, porque através desse dia, através dessa manhã, você nunca mais será o mesmo. Ei, eu estou sentindo a presença dele.
Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Oh Espírito Santo, vamos lá? Feche seus olhos. Oh Santo Deus. É uma manhã de renovo para a tua vida, se prepare. Deus vai revelar, Deus acabou de falar comigo, Deus vai revelar ministério para pessoas hoje aqui. Você achou que foi chamado para uma coisa, você vai descobrir que você pode fazer mais do que isso que você acha que foi chamado. Se prepare para receber algumas músicas aqui hoje. Eu não sei para quem é isso aqui, meu Deus, me ajuda. Se prepare para receber algumas revelações que Deus vai te dar para você entregar para alguém. Se prepare para a ousadia. Se prepare para a ousadia na vida de alguém hoje aqui. Ei, cadê você? Cadê você que está dizendo, ei, eu pensei em parar, pastor. Eu não consigo me descobrir. Eu não sei porque eu fui chamado para fazer hoje. Você cruza aquelas portas com uma certeza. Há uma resposta de Deus aqui para você. Hoje você queima. Feche seus olhos. Oh. O vento não me derrubou. Feche seus olhos. O medo não me parou. A guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei, não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi, adorando, sobrevivi. Onde estão os sobreviventes aqui nessa manhã? Sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Isso, diga eu sobrevivi. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, e não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida. Seja profético hoje aqui. Glorifica que Ele cuida. Louva Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. Você crê nisso? É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Agarra essa palavra aí. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Segura. Escute isso aqui, irmão. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Você sabe que a maior obra que Deus realizou através de Moisés foi abrir o mar. Você sabe disso? O povo era perseguido, parou na porta do mar. Deus falou assim: toca, não olha para mim não, vai. Ele toca, o mar abre. Passa Moisés, passa o povo, passa os irmãos. Quando os carros dos inimigos estão vindo, o mar fecha e eles morrem.
Quando eles chegam do outro lado, a irmã Miriam pega um pandeiro. E ela começa a adorar. Só que escute uma coisa, a irmã Miriam hoje ela vai me desculpar. Por quê? Porque adorar depois que uma abre é fácil. Eu quero ver fazer igual você veio fazer aqui essa manhã. Porque a porta não abriu, eu não saio da manhã de avivamento. Deus ainda não curou, eu vim entregar o meu louvor para Ele. A provisão não veio, pastor, e daí? Eu não adoro por aquilo que Ele faz, eu adoro por aquilo que Ele é. Onde está a geração de adoradores que não precisam de porta aberta para adorar, que não precisam de carro novo para dar glória a Deus, que não precisam de conta com dinheiro, porque eu não adoro pelas coisas dessa terra. Aonde tem presença, tem adoração. Onde está a geração que adora, 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 adora? Ele cuida da tua casa, cuida da família, Diga! Cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Os adoradores, Adore que Ele os cuida, adoradores. exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção e ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra Isso! você. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Dá força ao cansado, Eu creio. levanta o caído, Isso! exalta Declare, o declare, declare. Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, Você vai dizer assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Por isso que eu gosto de Mateus 26. Depois de ceiar com os seus discípulos, se levantou e, tendo cantado um hino, foi para o Monte das Oliveiras. Pastor, cantou um hino para morrer? Não, cantou um hino para cumprir propósito. Porque para o mundo ele estava morrendo, para a igreja ele estava salvando o mundo. Só canta no meio da luta quem sabe o Deus que serve. Só consegue adorar numa manhã como essa quem conhece o dono da casa. Onde estão aqueles que vieram cantar um hino? Onde estão aqueles com coragem de cantar com a porta fechada? Onde estão aqueles que não precisam ver Deus fazer para adorar e bendizer o nome dele, a geração de adoradores? Orai, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Pastor, eu não tenho mais voz, então chore que a tua lágrima adora. Pastor, eu não tenho mais forças, então se arraste, mas venha adorar. Eu estou sentindo a presença dele aqui.